Meus caríssimos alunos, estamos hoje a iniciar um novo encontro, uma nova aula, deixando nosso foco nos sonhos de uma forma direta. Passamos a trabalhar com as transferências e contra-transferências. Ainda que deixemos os sonhos, continuamos no clima dos sonhos. Basta lembrar que o pensamento de hoje diz o seguinte: ao decifrarmos os sonhos, desembrulhamos os presentes que o nosso eu mais profundo nos deixa durante a noite. Ao decifrarmos os sonhos, desembrulhamos os presentes que o nosso eu mais profundo nos deixa à noite ou nas noites. Pensemos nisso. Nesse clima de saideira dos sonhos e ainda no espírito dos sonhos, estamos a iniciar e vamos trabalhar a temática transferências e contra-transferências. É fantástico a teoria, a visão, a descoberta de Freud. Diferentemente de outros encontros, de outras aulas, farei a vocês uma proposta diferenciada. Em lugar de trazer detalhes a vocês em minhas considerações, farei o seguinte: farei uma provocação aligeirada, deixarei a vocês o propósito da leitura, das 3 leituras que estarão em anexo para conhecimento e aprofundamento de vocês. Quando vocês realizarem as 3 leituras, então entrarei com uma próxima aula para traduzir, esmiuçar, detalhar a maravilha que nós encontramos nessa teoria da transferência e contra-transferência. 3 artigos serão apresentados hoje a vocês. Vou controlar o meu tempo. Primeiro, fundamentos da transferência, para que a gente possa entender da natureza da transferência na visão freudiana. Vou abordar tipos de transferências e dinâmicas que se apresentam na transferência e contra-transferência. Hoje, de um modo especial, a partir dos mapas mentais, passo uma ideia a vocês de por onde a nossa reflexão nos haverá de conduzir. Apresento a vocês agora a frase e o texto da mitologia com mensagens focadas no fenômeno da transferência e vou provocar vocês com uma peça literária, um texto pequeno, apenas para que a gente tenha uma ideia. Quando nós procuramos o sentido da vida, quando nós procuramos os propósitos de nossa vida, seja na adolescência, na vida adulta, ou já na vida profissional, conjugal, quando nós procuramos o sentido da vida, nós nos damos conta do significado dos nossos vínculos, com quem nós criamos vínculos, com quem nos interessa criar vínculos, com quem interessa criar confidencialidades, com quem interessa criar intimidade, com quem interessa partilhar a nossa vida
para que ela tenha sentido. Falarei um pouco então da transferência clássica tradicional freudiana, evidentemente dando um salto para transferência no século XXI. Algumas conexões são muito curiosas. Ao preparar o encontro, a aula, o material, o texto para uma proposta de ensino-aprendizagem de vocês, comecei a recordar um pouco da minha infância, da minha adolescência, da minha vida de ensino médio, vida universitária, um pouco do meu início na vida profissional, e me dei conta da natureza dos vínculos, como nós vamos criando vínculos. Então, existem os vínculos familiares. Nasci em uma determinada família, com um determinado pai, com uma determinada mãe, com determinados irmãos. Ou não nasci. Nasci sem pai, nasci sem mãe. Não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Quem me criou? Meus avós. Quem me criou? Um internato. Quem me criou? Cada um sabe da própria história. Interessante que, ao refletirmos a respeito de transferência e contra-transferência, nos demos conta dos nossos vínculos. Vínculos de amizade, como aconteceram e como acontecem, vínculos amorosos, amamos as pessoas que nos encantam, sempre estamos a descobrir pessoas que nos encantam, não importa se homem ou mulher, as pessoas nos encantam. Nos damos conta dos vínculos de paixões, de amores, paixões intensas. Em todos esses vínculos experimentamos o fenômeno da projeção. Interessante. Pensemos nisso. Ainda é oportuno lembrar, falando em vínculos, em laços de família, de amizade, de amores, paixões, onde o fenômeno da projeção acontece. O fenômeno da projeção também acontece nas transferências eróticas. E isto é muito forte quando nós falamos de terapia, quando nós falamos em psicanálise, transferências eróticas. Há que se ter aqui um alerta à maturidade dos profissionais em relação a essa temática, aos desafios éticos e profissionais. Transferência erótica, hoje no século XXI, estamos a falar da terapia online. Ônus e bônus. Ganhos e perdas. Como é importante trabalhar a habilidade para aprender a aprender, interpretar e elaborar uma situação de transferência erótica. Evidentemente, sabendo trabalhar, temos os benefícios. Em não sabendo trabalhar, prejuízos inadmissíveis. Portanto, vamos à nossa proposta de hoje, a aula. Apresento o material a vocês para que vocês assumam comigo um compromisso de garantir uma leitura no paralelo dos 3 artigos apresentados. Eu
me comprometo numa próxima aula de comentar, de aprofundar os 3 artigos. Combinados? Então, vamos à nossa dinâmica. Já estamos com 10 minutos, já nos aquecemos, já estamos motivados. Vamos aos recursos que preparei a vocês, sempre de maneira honesta, com o propósito de garantir o melhor para cada um de vocês. Sempre lembrando que eu me encontro diante de uma diversidade, de uma pluralidade. É preciso que eu saiba, didática e pedagogicamente, abordar informações que venham ao encontro de todas as necessidades. Vamos à luta. Bom dia. Pensamento de hoje. Ao decifrarmos os sonhos, desembrulhamos os presentes que o nosso eu mais profundo nos deixa à noite. Pensemos nisso e tenhamos um bom dia na paz, sempre no bem. Vamos ao primeiro texto. Vamos à nossa reflexão. Ao decifrarmos os sonhos, desembrulhamos os presentes mais significativos que o nosso eu profundo nos deixa à noite. Estávamos sem imagem, vamos em frente. Veja o espírito dessa redação, veja o espírito dessa provocação. Aqui nós temos o aperitivo do nosso encontro de hoje. Os sonhos são como presentes cuidadosamente embrulhados que o nosso eu mais profundo nos oferece durante a noite. Decifrá-los é uma tarefa que requer paciência, sensibilidade e o entendimento profundo dos fundamentos da psicanálise. Por meio da lente da transferência, conforme delineada por Freud, podemos entender melhor o papel que esses sonhos desempenham em nossa vida psíquica. Freud postulou que a transferência é um fenômeno pelo qual os sentimentos, desejos, expectativas em relação a figuras do passado e do presente são deslocadas para o analista durante a terapia. Nos sonhos, esse mecanismo pode ser observado quando os personagens e situações oníricas representam figuras importantes de nossa vida, muitas vezes a refletir nossas relações e também nossos conflitos internos. Ao interpretar um sonho, é importante considerar como a transferência pode estar a moldar o conteúdo onírico, trazendo à tona aspectos não resolvidos de nossos relacionamentos passados. Os sonhos são a linguagem do inconsciente. Os sonhos são a linguagem do inconsciente. Lembre-se sempre, os sonhos são a linguagem do inconsciente, onde desejos reprimidos, medos e conflitos se manifestam de forma simbólica. Freud acreditava que a interpretação dos sonhos era o caminho real para o inconsciente. Nesse contexto, a transferência atua como um meio pelo qual esses elementos inconscientes são projetados no analista, quando permite uma exploração mais profunda dos próprios conflitos. Quando um paciente compartilha seus sonhos, o analista deve prestar atenção aos elementos transferenciais que emergem utilizando-se para desvendar o significado por debaixo do sonho. A resistência é um aspecto central na análise dos sonhos. Muitas vezes,
Os sonhos trazem à tona conteúdos que o paciente prefere manter ocultos. A transferência, por outro lado, pode intensificar essa resistência, à medida que o paciente projeta no analista as mesmas defesas, que utiliza para evitar confrontar seus próprios medos e desejos. O papel do analista é ajudar o paciente a reconhecer e a superar essa resistência, utilizando a transferência como uma ferramenta para acessar e interpretar esses conteúdos reprimidos. A qualidade da relação terapêutica é fundamental para a interpretação eficaz dos sonhos. A transferência positiva, um dos tipos, onde o paciente desenvolve confiança e afeto pelo analista, pode facilitar a exploração dos sonhos. No entanto, outro tipo de transferência, a negativa, acontece onde os sentimentos de hostilidade e desconfiança emergem, pode criar obstáculos. O analista deve ser capaz de navegar por esses sentimentos transferenciais, utilizando-os para aprofundar a compreensão dos sonhos e das dinâmicas internas do paciente. O analista, por meio da contratransferência, outro fenômeno, também traz suas próprias reações emocionais para a relação terapêutica. É essencial que o analista mantenha uma postura reflexiva e autoconsciente, reconhecendo que suas próprias respostas transferenciais podem influenciar a interpretação dos sonhos. A contratransferência pode fornecer valiosos insights sobre o estado emocional do paciente e sobre como os sonhos estão sendo processados dentro da relação analítica. Finalmente, decifrar os sonhos é um processo complexo e profundamente revelador, que nos permite acessar os recantos mais profundos da psique. Por meio da transferência, conforme descrita por Freud, podemos entender como nossos relacionamentos passados, também presentes, influenciam nossos sonhos e, por extensão, nossa vida emocional presente. Ao explorar esses presentes noturnos, desembrulhamos camadas de significado que nos ajudam a compreender melhor a nós mesmos e os nossos relacionamentos. Fantástico! Pensemos nisso. Diante da mitologia grega, peguei o rapto de Perséfone para que pudesse fazer uma conexão, uma interligação de pontos, que nos permitisse uma reflexão psicanalítica sobre morte e renascimento. Apenas o primeiro movimento, a sequência fica ao propósito e à honestidade de vocês, e pela revisita. Mito de Perséfone. O mito de Perséfone, filha de Deméter, é um dos contos mais profundos da mitologia grega, retratando sua transição de inocência à sabedoria por meio do rapto por Hades, o deus do submundo. Perséfone é levada à força para o reino dos mortos, causando grande desespero à sua mãe Deméter, que simboliza a terra e a fertilidade. Esse rapto é subsequente retorno à superfície simbolizam os ciclos da natureza, onde a morte no inverno é seguida pelo renascimento na primavera. Freud e seus discípulos utilizam esse mito para ilustrar os ciclos psicológicos da morte e renascimento, presentes no desenvolvimento humano. A psicanálise vê o rapto de Perséfone como uma metáfora para as transições inevitáveis da vida, onde período de crise, morte, são seguidos por fases de renovação e crescimento. Renascimento. Esse ciclo é fundamental para a compreensão do desenvolvimento psíquico, especialmente na transição da infância para a maturidade. A critério do propósito, da honestidade de vocês, continue a reflexão. Ela nos agrega muitos valores. Aqui me chamou a atenção, apenas um destaque,
ao mistério da morte e ao mistério da vida, ou o mistério da vida e o mistério da morte. Do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da teologia, é um fenômeno do ponto de vista da biologia, das neurociências. É fantástico buscar compreender, buscar penetrar no mistério da morte e da vida. O texto fez uma passagem interessante e que eu vou mostrar a vocês, quando mostra essa experiência de pequenas mortes para uma outra dimensão de poder, criatividade, superação. A vida, ela é feita dentro dessa dinâmica. Quando aprendemos a morrer para os nossos limites, nós renascemos para o nosso empoderamento, para a nossa criatividade, para uma vida mais plena. Mas é preciso aprender a morrer para os limites falsos que a vida nos apresenta. Vamos dar sequência, vamos para um outro bloco. Aqui eu trago uma novidade, são 3 textos didáticos e pedagógicos que eu inseri na proposta de hoje porque achei oportuno. Nós estamos falando a respeito da transferência, da natureza da transferência, estamos iniciando todo um pacote de 15 aulas, 10 a 15 aulas a respeito da transferência contra transferência. Fenômeno que nós experimentamos numa terapia, analista e analisando, psicanalista e analisando, mas a transferência nós a vivemos no nosso dia a dia, na nossa existência, na nossa história. Teria muitos exemplos para mostrar a vocês como eu explorei em demasia o processo da transferência e quantas vezes não conseguia a contra-transferência, tanto em experiências prazerosas quanto em experiências de um prejuízo à minha saúde mental. Como é importante entender esse fenômeno que faz parte do nosso cotidiano. Quando nós procuramos o sentido da vida, nós procuramos nos vincular àquelas pessoas que têm uma representação, têm um sentido na vida da gente. Muitas vezes podemos nos vincular a pessoas que na convivência podem gerar mais prejuízos do que ganhos. Aprendemos a nadar nadando, não só na teoria. Então achei interessante trazer a vocês uma ideia de transferência a partir do século XIX e XX na visão freudiana, que nós chamamos de transferência tradicional em psicanálise, e vou mostrar a vocês por onde passa hoje a transferência no século XXI. Vocês me permitem, não quero cansá-los com o áudio, mas o áudio, a minha voz que não é microfônica, uma voz de sapo, mas é possível considerar os limites de minha voz. Vale a pena o áudio, porque ao mesmo tempo que você ouve, você está a ler o texto. Então vamos comigo. Vou apresentar os 3 textos em áudio, para que possa calar na alma a provocação que aí se encontra. A transferência é um conceito central na psicanálise. Abaixo apresento uma breve reflexão. Transferência tradicional em psicanálise. Na psicanálise clássica, a transferência se refere ao fenômeno pelo qual pacientes, analisando-os, projetam sentimentos, desejos, expectativas inconscientes, originalmente dirigidos a figuras importantes do passado e ou do presente, geralmente os pais, ou os cuidadores, ou as pessoas mais significativas, projetam
essas pessoas no analista. Essa projeção pode ser positiva do ponto de vista afetivo e pode ser negativa do ponto de vista afetivo. Ela pode ser hostil, de distanciamento. É considerada uma parte vital do processo terapêutico. Permite que o analista observe e trabalhe os conflitos do paciente. Freud via a transferência como um meio de trazer à tona conteúdos inconscientes, permitindo que esses sentimentos sejam analisados e compreendidos dentro do contexto seguro da relação terapêutica. Então, futuros terapeutas, vocês, futuros psicanalistas, exercendo a arte da terapia, saberão desse fenômeno. Acontecerá. O objetivo era a resolução desses conflitos por meio da interpretação e elaboração, possibilitando ao paciente um insight e uma mudança terapêutica. O terapeuta vivencia juntamente com o analisando os conflitos internos que ele está vivenciando. Para que o terapeuta possa vivenciar juntamente com o analisando, o terapeuta precisa de muita qualificação, trabalhar muitas habilidades para atingir uma competência significativa. A transferência, na época de Freud, transferência no século XXI. Nos tempos atuais, a transferência continua a ser um conceito fundamental na compreensão, aplicação e na sua compreensão. E a aplicação desse conceito evoluiu muito diante das mudanças socioculturais e tecnológicas. Por exemplo, diante da diversidade de contextos, hoje a transferência é reconhecida não apenas em contextos clássicos, na terapia corpo a corpo, face a face, mas também em ambientes de terapia online. Interessante esse fenômeno. Um outro, reconhecimento da diversidade cultural e social. A prática psicanalítica moderna leva em consideração a diversidade cultural, social e de gênero dos pacientes. Portanto, é importante que o terapeuta saiba diante de quem ele se encontra, do ponto de vista da cultura, da sociedade e do gênero. Abordagem relacional. Eu, em geral, trabalho muito a psicanálise nessa linha relacional, interrelacional. Trabalho muito emocional. Abordagem relacional, influenciadas por teorias como a psicologia do self e as abordagens relacionais, as práticas contemporâneas enfatizam a co-construção da transferência. A co-construção significa que a transferência ela deve acontecer numa relação simbiótica, de troca, terapeuta e analisando. Mais, integração de outras modalidades terapêuticas. A psicanálise não pode trabalhar apenas com o conceito de terapia de transferência clássica. A prática psicanalítica moderna frequentemente integra conceitos e técnicas de outras modalidades terapêuticas. Sempre estou a falar nisso. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, terapia cognitivo-comportamental. Muitos psicólogos fazem uso dessa terapia. Eu, propriamente, me encontro mais dentro da segunda, e a terapia focada nas emoções. EFT, terapias focadas nas emoções, enriquecendo a compreensão e o manejo da transferência. Finalmente, outro tipo de transferência, embora a psicanálise tradicionalmente focasse fortemente no passado, as abordagens atuais tendem a equilibrar essa ênfase, com um foco maior nas experiências e relacionamentos atuais do paciente. Fantástico. Leia o texto com calma e aprofunde. Um segundo texto que eu quero apresentar a vocês, não farei a leitura deles, mas só vou mostrar como ele é saboroso. Conexões de laços de amizade. Um pouco dos fundamentos e da natureza dos nossos vínculos quando nós temos amigos. Criamos amigos. Conhecer pessoas é uma coisa. Considerar as pessoas colegas é uma coisa. Dizer, chamá-los de esse é meu amigo, porque
aí se apresentam vínculos verdadeiros. Na verdade, vocês que estão a ler o livro Café com Sêneca, certamente apareceu em uma das aulas, Sêneca apresenta 3 tipos de amizade. Amizades, 3 tipos de amizades. Me lembro, en passant, amizades para diversões, para festividades, amizades por interesse, diversos tipos de interesses, e amizades que brotam pela afinidade de caráter. Interessante a leitura de Sêneca. Bem, nós estamos a falar dos laços de amizade, senão vamos sair fora da pauta. Analisar um pouquinho a natureza das nossas amizades e identificar os vínculos. Muito interessante. Segundo, analisar as nossas experiências amorosas, adolescentes. Você é adolescente ou adulto, analise os laços da sua infância, os laços da sua adolescência. Você adulto, também faça o mesmo exercício. Laços amorosos. Todos nós desenvolvemos laços amorosos. Todos nós temos paixões, todos nós temos amores, todos nós adoramos alguém e queremos esse alguém do nosso lado. Laços amorosos, existem paixões e existem paixões intensas. Paixões intensas já estão um pouquinho para além do limite verdadeiro. Então, interessante analisar esses laços. Em todos os laços sempre aparece a questão da projeção, como é importante, no caso do psicanalista, saber interpretar e saber elaborar a natureza desses laços. Vale a pena o texto? Vale. Aqui nós temos um texto que eu reputo, que eu entendo fundamental para a formação do psicanalista. Profissional de mercado, um profissional qualificado, um profissional ético de qualidade. Entender a transferência erótica. Então, definição e importância da transferência erótica. No contexto da psicanálise, a transferência erótica se refere ao fenômeno em que o paciente desenvolve sentimentos amorosos ou sexuais pelo analista. Eu mesmo já passei por uma dessas experiências e não é fácil. Não é fácil. Atenção, um alerta em termos de foco na formação de vocês. Foco na formação de vocês. Então, vemos desafios éticos e profissionais àqueles que procuram esse mercado de trabalho com a terapia, com a psicanálise, entender o fenômeno da transferência erótica também na terapia online, saber interpretar e saber elaborar a transferência erótica. Está aqui o material. Com esses 3 textos, nós saímos do primeiro movimento nosso, que é o movimento de contextualização, sensibilização e provocação. Passo agora a apresentar o material a vocês. Vamos lá, o nosso tempo está a nosso favor. Vamos aos recursos didáticos e pedagógicos. Nós temos 3 mapas mentais, fundamentos da transferência, elaborados com muita inteligência, estão completos na minha perspectiva. Apresenta uma visão de conjunto. Vejam lá, fundamentos da transferência, apenas para que vocês tenham uma ideia. A natureza do conceito de transferência, é evidente que estamos a falar a partir de Freud. Estamos a falar que na transferência acontece muito o resgate de relações passadas projetadas no terapeuta, numa cura terapêutica. É um elemento central na terapia, a transferência, e entender o fenômeno da projeção e identificação. Tipos de transferência, positiva, negativa, neutra. Existe também o modo
da resistência e a contra-transferência. A contra-transferência é sempre a reação emocional do terapeuta. Atenção a isso. O que nós temos pela frente? O papel da transferência permite acessar o inconsciente, permite compreender as relações internas, trata-se de uma ferramenta de compensação, porque ela ajuda na resolução dos conflitos, é uma ferramenta que promove o autoconhecimento, é uma ferramenta, a transferência, que cria vínculos terapêuticos. Para que o trabalho aconteça, é necessário criar vínculos terapêuticos. Aqui, nós temos a transferência nas relações passadas, então, observe a infância, observe modelos de relacionamentos, a começar da família, dos cuidadores, dos professores, dos parentes, em que a gente acaba refletindo, replicando, reproduzindo. Repetição de padrões, observe, existe as dinâmicas passadas, introjetadas, elas são replicadas e elas podem se tornar também padrões de comportamento. Atenção aos conflitos não resolvidos, questões pendentes que aparecem na transferência, e a transferência nos ajuda na cura, na transformação. Aqui nós temos a questão da identificação, é importante identificar os sinais, discutir analisando, explorar as manifestações de transferência, usar também da contra-transferência, refletir o terapeuta das emoções, sentimentos que ele elabora na experiência com o seu analisando, integração do processo terapêutico, técnicas de resolução. Aqui nós temos o fenômeno da resistência, barreira ao progresso, pode impedir a progressão. É importante identificar a resistência, porque na resistência se encontram portais, saídas. Dinâmica paciente-terapeuta deve ser uma relação saudável no bom sentido de dialógica, de comunicação, e superar os desafios da transferência. Aqui nós temos estudo de caso, recomendei a vocês a aula passada, bom procurar na história, histórico de casos de transferência, nos ajudam nos detalhes, situações contemporâneas, existe nas relações atuais, experiência de transferências. Interessante lembrar que cada um, tem a sua história. Interessante fazer uma análise coanalisando dos resultados da qualidade das sessões e, ao mesmo tempo, ir trabalhando os insights. Com relação às críticas, então, questionamentos teóricos, com relação ao desafio às ideias tradicionais de transferências, considerar as abordagens modernas, já comentei com vocês, integrar as novas terapias e se dar conta da diversidade e da necessidade da inclusão. Então vamos continuar, vamos passar para o segundo mapa. Aqui nós estamos tipo de transferência, só comentar a primeira coluna. Existe transferência positiva, onde analista e analisando se dão conta dos vínculos, os vínculos são favoráveis. Existe a transferência negativa, o bloqueio da parte do analisando. Existe a transferência erótica da parte do analisando com o terapeuta. E existe o fenômeno da transferência. Na transferência pode-se analisar a resistência. Na resistência nós encontramos verdadeiras pérolas. Existe uma transferência neutra, que não é nem positiva nem negativa. Importante lembrar que a dinâmica familiar tem um impacto significativo na infância e na adolescência, de modo especial na infância. Diferentes contextos clínicos, terapia aqui em grupo, terapia de casais, cada contexto cultural com as suas transferências. Desafios na gestão da transferência. Se dá conta da complexidade emocional, justamente porque trabalhamos com a subjetividade do analisando, identificar o limite entre as fronteiras, manutenção de limites profissionais claros,
Por isso eu entendo que alguém que se propõe a ser um psicanalista deve trabalhar muitíssimo suas habilidades, suas competências, de modo primordial o seu caráter. Eu abri uma das primeiras aulas onde eu dizia: o caráter de uma pessoa determina a sua missão. O caráter de uma pessoa determina a história dessa pessoa. O caráter de uma pessoa determina a sua dimensão profissional. E um terceiro mapa mental a respeito da dinâmica, a mesma coisa, dinâmica. Estamos a falar dos fundamentos da transferência, motivos da transferência, porque ela acontece, tipos comuns, já comentamos, vamos ver aqui que eu gostaria de transferência parental, projeção de sentimento em relação aos pais, transferência romântica ou sexual, desejos amorosos ou eróticos, transferência de irmãos, dinâmicas fraternais projetadas, transferência de autoridade e visão do terapeuta como figura de autoridade. Já lhes disse, tive um pai autoritário, um pai arbitrário, desde quando me dei por conta, por gente, e sempre estava a beligerar, sempre estava a guerrear com ele, desde quando me dei por conta, pelo uso da razão. Tive que fazer um trabalho enorme para conviver com a autoridade de uma maneira respeitosa, entendendo que a autoridade sempre está a serviço do bem. Quando a autoridade se coloca em benefício dela mesma, aí me causa ojeriza, aí eu fico muito chateado. Quando a autoridade faz uso do poder em benefício próprio, isso é arbitrariedade. E transferência negativa. Veja quantas transferências existem. Certamente vocês experimentaram uma delas ou experimentam uma delas. Aqui com relação com relação aos sinais, é importante que a gente aprenda a identificar sinais clínicos, aqui observar padrões no comportamento do analisando. Importante aquela escuta ativa das expressões e narrativas do analisando, aprender a arte de interpretar símbolos e metáforas. Eu comecei por aí o nosso trabalho em psicanálise. O feedback do terapeuta, reflexão sobre a interação terapêutica e vejam o seguinte, sempre a necessidade da supervisão profissional. Discutir casos em que você aborda, que você trabalha com alguém com mais experiência, justamente pelas tipologias de transferências, parental, romântica, sexual, aí de irmãos, de autoridade, transferências negativas, mas é muito importante ter a assistência ou acompanhamento de alguém com mais conhecimento. Não abram, se vocês querem sucesso na psicanálise, não abram mão de ter uma supervisão clínica de um profissional com experiência. Aqui mais, trabalho com transferência. Bom, vamos avançar aqui, transferência, vocês avancem pelos textos. Vamos para o próximo bloco. Meus caros alunos, eu coloquei os textos numa sequência, porque estamos aí a 45 minutos. Eu vou, então, aligeiradamente, aceleradamente, passar por eles apenas para mostrar a vocês. Vejam o primeiro texto. Nós temos 3 artigos tirados do Instituto Brasileiro de Terapias. Os 3 textos se apresentam nos mapas mentais. Os 3 textos se apresentam em minha leitura dirigida. Esse aqui é o primeiro para uma leitura dirigida. E os 3 textos se apresentam no original, porque no original vocês têm acesso aos vídeos e à bibliografia, que nos 5 primeiros módulos eu explorei em demasia. Então, certamente vocês aprenderam a instalar o hábito de sempre mergulhar na bibliografia. Nós estamos na segunda parte do curso e eu estou mudando um pouco a dinâmica. Aquilo de bom que nós aprendemos no
na primeira parte do curso, carregamos conosco. Então, temos o primeiro texto ajustado a vocês para uma leitura de sincronicidade, para uma leitura que busca familiaridade, não busca memorização. Aqui o primeiro texto, excelente. Como eu disse a vocês, a dinâmica da aula de hoje era provocá-los. Num próximo encontro, eu me comprometo a trazer considerações, trazer observações, trabalhar com a preleção, com comentários. O segundo texto, psicanálise, tipos de transferências. Vocês já observaram que eu já provoquei a vocês com alguns tipos, vale a pena. E o terceiro texto, psicanálise e a dinâmica da transferência. Interessantíssimo. Vocês leiam, o texto é palatável, é didático, é pedagógico, é salutar. Só fará bem a vocês, só agregará valores. Vamos à sequência das leituras, se tiver sincronizado. Perfeito. Então vamos à sequência. Também dentro de eixos estruturantes, dentro dos nossos combinados. A primeira sempre sobre personalidades, hoje de modo especial, Ernest Hemingway, uma análise psicanalítica de trauma, depressão e escrita. O que eu sempre chamo a atenção de vocês nesse momento de um especialista. Uma pequena falha aqui, não vou conseguir mexer. Bom, não vou conseguir alterar. Veja o seguinte, importante que a gente aprenda na leitura das personalidades, que a gente se dê conta como uma fragilidade, no nosso caso, psíquica, ou de uma depressão, uma tristeza, um acidente, uma decepção, um desencontro amoroso, um acidente físico, como a dificuldade, ela gera um poder. Ela pode empoderar nossa criatividade. Aí está a lição. Então, Ernest Hemingway. Segundo texto, sexualidade. No campo da sexualidade, vocês me deem um tempo. Continuando, eu estava com o sol à minha testa e estava perdendo a minha visão do texto. Vejam lá. Sexualidade. Hoje, infidelidade e traição. Complexidade e contextos. Como disse a vocês, a sexualidade, ela é uma pele, grande órgão do corpo humano, o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele da psicanálise é a sexualidade. Então, a sexualidade, no caso de hoje, infidelidade e traição. Mergulhe no texto, vale a pena. Vamos para o próximo texto. No campo da psicologia da aprendizagem, o papel do feedback formativo na aprendizagem do século XXI. Como é importante dar retorno quando nós falamos de ensino-aprendizagem. A experiência que eu estou a fazer com vocês, sempre estou a fazer uma revisão dos conteúdos, sempre estou a fazer uma orientação de estudos, sempre estamos aprendendo com a nossa caminhada. Princípio maior nosso, que nos norteia, o direito de cada um aprender ao seu modo. Cada um aprende de um modo diferente. É importante respeitar. Então, psicologia da aprendizagem. Importante que tenhamos feedback. Por isso, quando eu falo que em terapia, no exercício da psicanálise, é importante que eu tenha alguém com mais expertise para nos orientar, para nos dar feedback. Eu sempre digo um pouco da linhagem das escolas por onde eu passei, onde tive o benefício de contar com três personagens que eu diria fora da curva. É isso? Já disse a vocês. Dos três, sempre me acompanham pela vivência que eu tive com eles e por tudo aquilo que eu consegui absorver em termos de convivência, de prosas, de debates, de estudos. Importante que eu sempre tenha alguém que me acompanhe.
Vamos em frente, próximo texto, vamos avançar. Então, ainda reforçando aquela ideia, tenham sempre alguém do lado de vocês. Nós estamos nos aprimorando, nós estamos nos qualificando nesse primeiro curso de formação do psicanalista em 2024, como uma primeira etapa, um primeiro degrau, mas existem alguns princípios que são básicos e necessários, mínimos e necessários. Um deles, a questão da supervisão clínica, que tenhamos alguém do nosso lado. Eu estava a dizer há pouco que eu tive o privilégio de ter 3. O Padre Quevedo, Frei Albino Aresi, Rubem Alves, de convivência, de estudo, por um período muito longo. Escolha aqueles profissionais com quem vocês se identificam, olha a projeção aí, criem os vínculos e mantenham essa relação, ela é imprescindível. Vamos para o próximo bloco. Fragilidades humanas. Hoje nós temos obsessão por uma autoimagem, reflexões e contribuições da psicanálise para o século XXI. Com as redes sociais, com a vida virtual, digital, existe uma obsessão por imagens. Vale a pena um mergulho. Uma outra leitura, estamos na 5ª leitura, aqui, estruturação da personalidade, que gera um impacto na estrutura da nossa personalidade, mudanças no mundo do trabalho. Trabalho, nessa revolução que está acontecendo, os impactos na nossa personalidade. Então, impacto na consciência coletiva. Inconsciente coletivo. Vamos para o último texto. Pensamentos de efeitos. Hoje, uma frase, há muito tempo já fiz dela um bom dia, uma mensagem, mas ela diz o seguinte: na sombra dos avatares digitais, nós escondemos o desejo de ser o outro ou os outros. É muito interessante essa leitura. Observem. Vamos para o próximo, terminamos as leituras, vamos para as propostas de redações. 3 propostas. Primeira redação: relevância da psicanálise na era digital. Exploração de como a psicanálise se adapta e responde aos desafios impostos pela tecnologia digital, mídias sociais e realidades virtuais. Análise crítica sobre as novas formas de neuroses e questões identitárias emergentes da vida digital. Fantástico, fabuloso, vale a pena, gente. Vamos lá. Segunda redação, proposta de redação: desafios da psicanálise no tratamento de transtornos modernos. Estudo dos limites da psicanálise no tratamento de transtornos como depressão e ansiedade em suas manifestações contemporâneas, gerando contraste com abordagens como a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Vamos ver quantas palavras esse texto. Nós estamos com 839 palavras. Não identifiquei quantas neste, vamos ver o primeiro. Nós conseguimos 1.056 palavras. Vamos para o terceiro texto. Terceira proposta de redação: psicanálise e diversidade cultural. Investigação sobre como a psicanálise pode abordar e incorporar a diversidade cultural e étnica, especialmente em sociedades cada vez mais globalizadas. Discussão sobre os limites da psicanálise, centrada no Ocidente, ao lidar com pacientes de diferentes backgrounds culturais. Interessante, quando tiver oportunidade, comentarei com vocês um pouco da filosofia, maneira de pensar dos povos ocidentais, a maneira de pensar dos povos orientais, Ocidente e Oriente. É muito interessante. A maneira
de pensar de diversos continentes. Muito interessante. Vamos com isso. Pessoal, com isso, nós excedemos o nosso tempo. Peço minhas desculpas a vocês. Não era essa a intenção, mas eu precisava. Um prazer enorme trabalhar essa temática da transferência e nos encontrarmos nos detalhes, encontrarmos nos fenômenos, nos reconhecermos nos limites falsos que a vida nos ofereceu e que a vida nos oferece, nos descobrirmos nos limites verdadeiros em que nos colocaram ou que nós descobrimos e nos colocamos, sempre à procura em direção ao desafio. Aquele pensamento, provavelmente lacaniano. Quando me dou conta da minha existência, me dou conta que não sou nem o que gostaria e nem sou o que os outros gostariam que eu fosse. Estou no intermédio, estou no intermediário, estou no intervalo. Aí a beleza da psicanálise em trabalhar esse intervalo. Preciso diminuir o intervalo. Devo deixar de ser aquilo que quiseram que eu fosse, muitas vezes porque não queria. E devo procurar ser aquilo que gostaria de ser e que ao longo do tempo não conseguir ser. Um belíssimo desafio. Pessoal, vocês se deram conta do sabor da psicanálise, do sabor do fenômeno da transferência e contra-transferência. Quem sabe na próxima aula eu possa fazer usando da redundância, uma breve preleção em termos de considerações e em termos de comentários a respeito transferência, contra-transferência, a respeito dos vínculos verdadeiros e vínculos falsos, na condução dos nossos propósitos, na condução de nossas energias, na condução de nossa direção. Paramos por aqui. Bom trabalho, bom estudo, até nos encontrarmos novamente. Queira vocês que nos encontremos sempre simpáticos uns aos outros.